entrou ainda, né? Foi, ela não entrou ainda não, do céu não. Boa noite a todos, vamos começar a aula de hoje de História, onde a gente vai falar sobre as grandes navegações e o pioneirismo português. Por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações? Oi? Meu nome apareceu aí. Eu coloquei o meu, professor. Tá aqui, ó aqui. Messia, Aqui. Edivaldo, Flávia Serafim, Maria Bernadette, Flávia Selen, Roberta e Roseane. Eu morri e não sabia que aquele nome era Chete. Por que Portugal foi o pioneiro? Portugal vai ser o pioneiro dos grandes navegações. É a net, tá ruim. Quem é que tá falando? Oi? Milena, Mirella. Mirelle. Tá aparecendo não para vocês não? O meu tá. Agora tá. Porque Portugal saiu da frente. Para mim tá não. Por que Portugal saiu na frente, né? A construção da Escola de Sagres. Vejam só, Portugal vai sair na frente pelo seguinte motivo. Tá cortando para todo mundo? Para mim não, para mim tá ótimo. Não. Tô ouvindo Tô normal. ouvindo bem. Então, Portugal, ele vai sair na frente por causa da construção da Escola de Sagres. O que foi a Escola de Sagres? A Escola de Sagres... Oi? Alguém falou aí para outro canto. A Escola de Sagres, ela foi uma instituição criada para criar novos navegadores, não é? Ela vai ser um marco decisivo nas navegações portuguesas pelo Atlântico. A gente aqui hoje, a gente não vai para a universidade para estudar, para ser professor, para ser médico, para ser engenheiro, ele não vai estudar? Lá em Portugal, no século XV, as pessoas iam para a universidade para aprender a ser marinheiro, para aprender a ser capitão. E a criação dessa escola de Sagres, que era a principal escola de navegadores do mundo, ela vai ser o pontapé inicial, né, para o desenvolvimento da navegação portuguesa. Aí lá na escola de Sagres, ela vai reunir os maiores estudiosos do mundo. Lá eles aprendiam e discutiam técnicas de navegação e vai lançar pelo menos um navio ao mar uma vez por ano para fazer mapas e anotar as posições das estrelas para guiar os navegadores. Muito importante nesse período era a questão de saber ler as estrelas. Por quê? Não tinha GPS. Como era que eu ia adivinhar em que lugar eu estou? Através das estrelas e constelações. Os marinheiros tinham que saber as posições das estrelas e as posições das constelações para poder adivinhar onde eles estavam dentro, né, da imensidão oceânica. Aí os fatores que vão explicar o pioneirismo português nas grandes navegações. Primeiro ponto, experiência em navegação oceânica. A Escola de Sagres vai dar aos portugueses experiência que os outros países não tinham. Os portugueses, desde criança, eles vão aprender a ser marinheiros da Escola de Sagres. Portugal vai ter uma posição geográfica privilegiada. A Igreja Católica, que estava abalada por causa da Reforma Protestante, ela precisava de mais fiéis, ou seja, ela estimulou, a Igreja Católica em Portugal, ela vai estimular as grandes navegações. Portugal vai criar a caravela, que era a embarcação que eles iam em alto mar, a caravela. E os navegantes da Escola de Sagres, eles vão criar a bússola. A bússola vai ser muito importante para esse desenvolvimento, né? Para que as pessoas aprendam a se locomover dentro do oceano. Aí o próximo vai falar sobre a caravela. Vocês já ouviram ou já escutaram falar sobre as caravelas? Só em nome. Pronto, aí tá a imagem de uma caravela. Caravela era um barco menor do que um navio.
Ela possuía velas triangulares que permitiam aos portugueses navegar mesmo com ventos desfavoráveis ou com pouca ventania. Ao contrário de um navio tradicional, que depende muito dos ventos, né? Hoje mais não, que nós temos o motor, mas aí nesse período os navios grandes e tradicionais precisavam muito dos ventos para poder ir para a posição correta. A caravela não. A caravela, a menor brisa que houvesse, ela já conseguia navegar e os portugueses poderiam ir para qualquer lugar, mesmo com ventos desfavoráveis. Ela tinha pouco tripulante, custo de produção era baixo e a manutenção também. Uma caravela ela poderia ser montada e desmontada navegando dentro do oceano. Coisa que para a época era incrível. Hoje ainda é, né? Imagine só, você está num navio e as pessoas lá montar e desmontar ele com você dentro dele no oceano. Era o que os portugueses conseguiam fazer. As primeiras expedições e descobrimentos no Atlântico dos portugueses. Foi o Brasil o primeiro lugar os portugueses descobrirem? Não. Os portugueses vão ser liderados, né, pelo infante Dom Henrique. Aí eles vão descobrir, vão tomar posse de Celta, em 1415, da Ilha da Madeira, em 1418, do arquipélago dos Açores, em 1427. Eles vão contornar o Cabo Verde e a costa da África em 1434. E em 1460, quando o Dom Henrique o Infame ele vai morrer, ele vai navegar pela costa de Serra Leoa. Nesse ciclo de navegação, eles vão ter, né, a fundação de feitorias africanas, e lá eles vão descobrir a maior riqueza que Portugal vai encontrar lá é o seguinte: o próprio negro. Ele vai descobrir que dentro da África existia escravidão. Não é uma ideia, quando a gente fala de escravidão, quando a gente pensa na escravidão, a gente pensa no seguinte: mas a escravidão era algo. A escravidão ela era algo que os europeus inventaram. Os europeus eram muito malvados, eles chegaram lá e escravizaram toda a população negra. Não. A escravidão já havia dentro do continente europeu. O negro, ele já escravizava o próprio negro. E aí os portugueses vão ver isso. Tanto é que uma das desculpas dos portugueses a vir a escravidão para o Brasil, eles vão dizer que os negros já eram acostumados a ser escravizados. Então, os negros não iam sofrer tanto quanto os índios, quanto outras raças, porque dentro da África, os negros já escravizavam os próprios negros. E a política lá, professor, na África? Qual era? Era poder mesmo? Se lá era o seguinte, as tribos indígenas, né, é África, as tribos africanas, elas guerreavam, e aí a tribo que perdia, ela se tornava escravo daquela outra tribo. Os reinos, né, a formação do reino. Reino de Gana, reino de Congo, reino de Mali. Todos esses reinos, eles vão brigar entre eles, e os reinos que perdiam, eles eram escravizados. Então, a escravidão na África era algo bem comum, e os portugueses vão observar isso. Tanto é que, em 1560, quando a Igreja Católica ela vai proibir a escravidão indígena aqui na América, os portugueses a gente sabe onde arrumar escravos. Tanto é que eles vão chegar lá de início, os portugueses vão comprar os escravos aos vencedores. De início, os negros que vêm para o Brasil, eles já eram escravos lá na África. Depois é que Portugal vai sair conquistando e transformando todo mundo em escravo. Tanto vencedores quanto derrotados. Mas até então, na África, os escravos já existiam. Já a escravidão já era algo bem comum dentro do continente africano. Expedições rumo às Índias. Todas essas expedições que o Dom Henrique o Infame vai fazer tinha por objetivo arrumar um pouquinho que fosse para as Índias. Aí vem o segundo navegador. A gente já falou de Dom Henrique. Agora a gente vai falar de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias ele vai atravessar o Cabo das Tormentas,
que depois ele vai chamar com o nome que tem hoje, né, que é o Cabo da Boa Esperança, que era uma das áreas que mais tinha naufrágios dentro do Oceano Atlântico. O projeto marítimo da Índia foi delineado por Dom João II, que ele visava o monopólio das especiarias. Quais eram as especiarias? Cravo, canela, gengibre, açafrão, pimenta, noz moscada, assim, tudo isso vinha de fora. Porque imagine só você, pra gente hoje é comum. Mas imagine você hoje, vai cozinhar uma galinha ou um feijão e não tem tempero. As pessoas em Portugal, as pessoas na Europa, as pessoas comiam sem tempero. Quando descobre o tempero, boa parte dos temperos que a gente utiliza hoje são de origem indiana, vieram lá da Índia. O tempero passa a ser supervalorizado. E aí Portugal, com os navegadores da Escola de Sagres, vamos buscar os temperos na Índia e vamos vender por todo o continente europeu. Imagine hoje, pronto, final de mês, a feira tá acabando, tu olha pro armário, até a rebarata olha pra tu e bate asa, e aí, cadê a comida? Imagina se não tiver tempero. Aí tu vai cozinhar um feijãozinho, cozinhar uma carne, sem tempero nenhum, só na água. Bota a água ali e bota pra cozinhar. É bronca. O gosto é diferente. A galinha fica branca, né, professor? A galinha fica branca. Então, o tempero vai ser algo bem importante e bem interessante nesse período, né? Até hoje, nas culinárias. Até hoje, na culinária mundial. Muito importante. E aí a gente tá vendo, né? A travessia de Lisboa ao Cabo da Boa Esperança, feita por Bartolomeu Dias. Que essa travessia vai dar o subsídio para depois Cabral vir para descobrir o Brasil. Só que tem o seguinte, Portugal e Espanha, eles vão, ao longo dos anos, fazer alguns tratados. Dentre esses tratados, tem o Tratado de Açovas, que vai garantir a Portugal a posse de todas as ilhas do Oceano Atlântico. Vai ter o Tratado de Colombo, de 1492. Todo mundo aqui sabe que Colombo é que descobriu a América, né? 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobre a América. 1493 vai ter a bula intercoeteira, que é a intervenção papal. 1494 vai ter a divisão do mundo entre Portugal e Espanha através do Tratado de Tordesilhas. E cabia a Portugal, através do Tratado de Tordesilhas, vai caber a Portugal todas as terras descobertas e por descobrir, situadas antes da linha imaginária que vai demarcar 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, e a Espanha que ficasse além dessa ilha. Ou seja, ao junto da igreja, Portugal e Espanha vão dividir o novo mundo. Vão dizer que, a partir de então, todas as terras que fossem descobertas, a igreja vai dizer, né, através dessa bula intercoeteira, a igreja católica, através da figura do Papa, que tinha grande interesse nesse período, eles vão falar o seguinte: a partir de agora, todas as terras que tiverem no Oceano Atlântico vai pertencer ou a Portugal ou a Espanha. É o que eles chamam, dentro da história, de Testamento de Adão. Por que Testamento de Adão? Adão não foi o primeiro homem? Aí a igreja vai dizer que Adão deixou para portugueses e espanhóis. Só que Adão nem sabia da existência de Portugal e Espanha. Como era que Adão ia deixar eles? Não tinha nem papel para assinar o documento. Não tinha nem papel. Só que a igreja fez isso com o quê? Com interesse. Por quê? O rei de Portugal prometeu a eles o seguinte: a partir de então, todo mundo, todas as terras que fossem descobertas, Portugal iria colocar as pessoas para ser a fé cristã. Lembra para vocês que na Europa a fé cristã estava abalada, principalmente a católica, por causa da reforma protestante? A igreja precisava de novos adeptos. E aí a igreja católica, para manter o seu poder, vai incentivar as grandes navegações. Por isso que hoje o catolicismo é tão forte dentro da América Latina. Estou entendendo. A chegada à Índia. Após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, Portugal, mesmo descobrindo
mesmo chegando ao Brasil, né, ele vai contribuir com esse projeto. Em 1497, Vasco da Gama, ele vai chegar em Calicut, na Índia, atual Calcutá, em 20 de maio, no dia que eu nasci, 20 de maio de 1498. O ano não, mas o dia é o mesmo. Para Ele o ano vai- tem presente. Oi? Para o ano tem presente. Nada, eu não ligo para essas coisas não, para todo mundo ter saúde. Calma. Abriu-se assim o caminho português para a instalação de feitorias na Ásia. Então, Portugal ele não apenas não dominou o Brasil, não. Macau, Hong Kong, Cabo Verde, todos esses foram países que foram colonizados e dominados por Portugal. Portugal vai chegar ao Brasil, né? Uhum. Com Pedro Álvares Cabral, 22 de abril, com 10 naus e 3 caravelas, transportando entre 1.200 e 1.500 homens, funcionários, soldados, religiosos. Aí entra naquela questão que eu já conversei com você já durante uma aula, que foi aquela questão, foi um acaso ou teve intenção essa descoberta, que é uma briga na história até hoje. O Brasil foi descoberto sem querer ou ele já sabia que o Brasil estava, né, aqui presente? Então essa questão de Mandou, ou mandaram antes alguém olhar, tal, né? Informações. Sim. Olha Já lá a vieram terra. certo, né? É. Vai Porque quando espião, você né? passa a descobrir a Espiões. escola de Sagres, que eles dominavam tanto as técnicas do oceano, é meio improvável que ele tenha se desvencilhado e chegado aqui sem querer, né? Meio improvável. Mas aí está o caminho feito por Cabral. Cabral sai de Lisboa, chega ao Brasil e vai bater lá na Índia. Aí está o mapa. Depois, Japão. Aí o Japão vai comandar, né? Aí vai os países que falam hoje língua portuguesa, que foram comandados por Portugal em algum momento. Goa na Índia, Malaca na Malásia, o sul da China, Cantão, uma parte do Japão também os portugueses chegaram, então os portugueses eram os senhores do oceano. Durante o século XV, XVI e XVII, quem comandava o oceano mundial era Portugal. Portugal era uma potência ultramarina. Portugal comandava todo o oceano. Aí as consequências. As consequências dessa expansão marítima e comercial portuguesa. A gente tem 3 tipos de consequência. Consequência demográfica, consequência econômica e consequência cultural. Consequência demográfica. Imigração de portugueses para as colônias. Portugueses vão sair da Europa e vão se espalhar pelo mundo, né? Comandando as colônias. Vai haver uma mestiçagem étnica, especialmente na América Ibérica, né? No Brasil. Vai misturar o português com o índio, com o africano. Vai formar o que hoje nós conhecemos por o Brasil. O tráfico de negros vai se espalhar pelo mundo inteiro. O negro vai ser usado como mão de obra, além de ser um negócio bastante lucrativo. Vão matar a população nativa, os índios, e vai transmitir diversas doenças que aqui não existia e passa a existir graças à chegada dos europeus, graças à chegada dos portugueses. Então a gente vai ter essas consequências demográficas, né? Aí a gente está vendo, né? O comércio triangular que existia, os portugueses saíam da Europa, que é essa parte verde no mapa, iam para o continente africano, a vermelha, e levavam africanos, levavam a escravidão para a parte azul, né, que é o continente americano. Consequência econômica. O deslocamento do comércio para o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, ainda hoje, ele é o oceano mais importante economicamente falando. O comércio mundial vai ter novos portos e novas matérias-primas. Os europeus vão ter maior acesso às especiarias. A burguesia vai se tornar a classe dominante. E a exploração de outras riquezas pelos europeus. Até hoje, se eu perguntar para vocês, você quer viajar para a Europa ou para a África? Boa parte de vocês vai dizer o continente europeu. A gente não tem o seu, eu não vejo, quando eu dou aula, e eu vejo muito falar, eu vejo a galera falar, professor, eu queria conhecer Paris, eu queria conhecer a Espanha, eu queria conhecer, agora é Abu Dhabi, né, que as pessoas querem conhecer, os Emirados Árabes, que agora quero conhecer o Japão, quero conhecer os Estados Unidos, mas não escuto ninguém dizer, eu quero ir para a África.
Porque na visão da gente, a África é um lugar o quê? Lugar de escravidão, lugar de pobreza. A visão eurocentrista, a gente ainda ela é muito forte, presente no dia a dia nosso. Aí o mapa da época, veja a diferença do mapa da época do descobrimento do Brasil para o mapa do Brasil de hoje. Veja a diferença do mapa, era esse o mapa que os portugueses usavam para navegar, e comparem com o mapa que a gente conhece hoje. Consequências culturais que houveram. Os valores, a língua, a religião, o direito. Os portugueses levaram toda a sua ideia de sociedade para o novo mundo. Predominância da população branca sobre os habitantes locais. Aí começa a questão do racismo, vai ficar cada vez mais forte, mais evidente. Vai desenvolver as técnicas de navegação e vai haver benefícios quase sempre para portugueses. E para os povos governadores sempre restaram prejuízos. E, por fim, aqui a atividade. Vamos lá? Responder a atividade agora? Essa é o senhor. Oi? Vamos lá? Primeira questão. Como se chama o tratado que dividiu a América entre Portugal e Espanha? Como? Tordesilhas. Isso. Bernadette, 10. Como se chama o tratado que dividiu a América entre Portugal e Espanha? Foi o Tratado de Tordesilhas. Você está muito rápido. Primeira questão. Oi? Está muito rápido. Perdi até a folha do caderno. A primeira questão. A gente espera. Tem pressa, não. Vamos para a segunda. Primeira questão. Como se chama o tratado que dividiu a América entre Portugal e Espanha? É chamado de Tratado de Tordesilhas. Segunda questão. Como se chama o barco utilizado pelos portugueses? Caravela. 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 Era caravela. Eu disse caravela. Ô, professor. Hoje ela está filando por algum lugar. Ela tá olhando na internet, no Google. Ela tá no Google. Ó, América entre Portugal e Espanha, que é isso? Eu não tenho Google, não. Quem tem é tu. O tratado que dividiu o continente americano entre Portugal e Espanha, que é o Testamento de Adão, que eu falei. Aí é o Tratado de Tordesilhas, a resposta. Certo. Tranquilo. Estou entendendo. Terceira. O terceiro, cite o nome de 3 navegadores portugueses. Quem descobriu o Brasil? Pedro. Pedro de quê? Pedro Álvares Cabral. Cabral. Pedro Álvares Cabral. Pronto, Pedro Álvares Cabral foi 1. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é 2. O terceiro. É um time de futebol. Peraí, cadê? É uma localidade aí. É uma localidade aí de Casa Amarela. Peraí. Vasco da Gama. Cabral, Cristóvão Colombo. Vasco da Gama. Onde tu mora, Edivaldo? Eita, terra boa! Aleluia! Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. Apesar que, vejam só, Cristóvão Colombo é um navegador italiano. A questão pede 3 navegadores portugueses. Então, risque. Esse aí foi Edivaldo que disse. Pode riscar. Lembre disso. Colombo era navegador? Era. Mas ele era italiano. Comia macaronada. Ele é italiano. Mas pode deixar ele... Português, qual é o outro? Estou pegando 3 navegadores portugueses. Então, Pedro, Vasco da Gama. Qual é o terceiro? O terceiro? Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias. Eu ia dizer esse. Tá lá na frente. Tá certo, vou acreditar.
Bartolomeu. Ó, aqui eu anotei, ó. 1847, foi não sei o que ele fez. Isso. Certo, tá certo. Quais Eu tô fatores anotando. explicam? Fatores. Quais É. fatores explicam o pioneirismo Portugal. de Portugal nas navegações? Como a gente pode explicar? Isso aí é. Ele vai. Quais fatores? Pioneiro. Como a gente pode explicar esse pioneirismo? Como em busca dos escravos para trabalhar? Não, Não, não. não. Aqui, ó, deixa eu Não. botar o slide para vocês. Ah, Posição geográfica privilegiada, apoio da igreja, criação da caravela, uso da bússola. É para estar estudinho. Bote 3 desses aí. 3. Vamos botar aqui. Experiência, navegação. Experiência em navegação, apoio da igreja, posição geográfica, criação da caravela, uso da bússola. Escolham 3. Certo. Escolhi. Já printei aqui para anotar. Ele não vai mandar, menino. Quinto. Isso. Quinta questão. O que era ensinado na escola de Sagres? Eles aprendiam o que lá? A navegar. Isso. Eles aprendiam a ser navegadores, os melhores do mundo. Navegadores. É escola de Sagre, né? Isso. O que era ensinado lá na escola de Sagres, eles aprendiam a ser os melhores navegadores do mundo. Aprender a técnica de navegação. Isso. Aprender a ser os melhores Alguma dúvida? navegadores. Não. Dou. Pronto. E assim nós terminamos a aula de história de hoje. Depois não vai mandar, né, professor? Não. Tem que fazer Vai agora. não? Não. Vai mandar, vou colocar. Vai mandar sim, ele vai botar. A aula vai estar no YouTube, vai estar no Classroom também de vocês. É. Isso. Vai Mas eu falar já Para fazer. Mas a Bernadette fazer até meia-noite, viu?